A história de hoje é Rapunzel. Era uma vez um homem e sua esposa. Há muito tempo eles queriam ter um filho, mas nunca haviam conseguido. Um dia aconteceu um milagre e a mulher contou para o seu marido a notícia de que tanto haviam sonhado. Finalmente eles teriam um bebê. O homem e sua esposa moravam em uma casa com uma pequena janela na cozinha, que tinha vista para um lindo jardim cheio de flores e vegetais bem fresquinhos. Infelizmente, existia um muro muito alto, cheio de arame farpado, em volta do jardim, e nunca ninguém jamais conseguiu entrar lá, pois pertencia a uma bruxa muito poderosa, que todos tinham muito medo. Um dia, a mulher estava olhando para o jardim quando viu uma cama repleta de rabanetes bem fresquinhos. Eles eram tão atraentes que ela começou a querer comer alguns, e assim foi durante vários dias. Ela sabia que não poderia pegar os rabanetes, enquanto foi ficando cada dia mais e mais. O marido, então preocupado, perguntou: "O que está acontecendo, minha querida?" "Ah, eu sinto que vou morrer se não comer alguns daqueles rabanetes que estão crescendo no jardim da bruxa." O homem, que amava muito sua mulher, pensou que era melhor ele correr o risco de ser pego pela bruxa do que perder a sua amada. E esperou que a noite chegasse para poder escalar e pular o muro para dentro do jardim. Ele não foi visto por ninguém e rapidamente pegou alguns rabanetes e os levou para sua esposa. Ela fez uma salada muito deliciosa de rabanetes. Estava tudo tão gostoso que no dia seguinte ela desejou novamente comer 2 vezes mais do que havia comido. O marido teria então que pular novamente para o jardim da bruxa. Então caiu a noite e ele foi novamente. Quando estava pulando o muro de volta, ele deu de cara com a bruxa bem na sua frente. Ele ficou terrivelmente assustado e ela gritou: "Como ousa pular o muro do meu jardim e roubar meus rabanetes?" "Por favor, não me julgue tão severamente", ele respondeu. "Eu fiz isso por minha esposa. Ela viu seus rabanetes pela janela e começou a querer tão fortemente que ela morreria alguns dias se não comesse os rabanetes." Então a bruxa disse: "Se isso é verdade, vocês podem ter quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: terão que me dar a sua criança assim que ela nascer. Vou cuidar dela como se ela fosse minha." O homem estava tão assustado que prometeu que faria tudo o que a bruxa quisesse. Quando a criança nasceu, a bruxa apareceu. Ela deu o nome de Rapunzel, que significa rabanete. Pegou a bebê e foi embora como ela havia ameaçado. Rapunzel cresceu e a cada ano que se passava ficava muito e muito linda. No seu aniversário de 12 anos, a bruxa aprendeu em uma torre muito alta na floresta. A torre não tinha escadas nem porta, apenas uma janela lá em cima. Quando a bruxa desejava entrar na torre, ela tinha que gritar: "Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças." Rapunzel tinha lindos cabelos longos e loiros. Quando ela ouvia a voz da bruxa, soltava suas tranças pela janela e as deixava cair até tocar o chão. Dessa forma, a bruxa podia subir. E viveram assim por muitos anos. A beleza de Rapunzel estava trancada na torre, longe de todo mundo, até que um dia um príncipe estava andando pela floresta e passou pela torre. Ele ouviu uma voz cantando tão docemente que ele parou para escutar. Era Rapunzel, que estava se sentindo muito sozinha na torre e normalmente passava seu tempo cantando. O príncipe então quis conhecer a jovem que cantava tão lindamente, mas ele não conseguiu encontrar uma porta e entrar na torre. Então ele voltou para casa. A voz da Rapunzel não saía da cabeça do príncipe. Então, no dia seguinte, o príncipe voltou para a floresta. Quando ele estava olhando para a torre, viu a bruxa se aproximando e escutou ela gritar: "Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças."
O que aconteceu em seguida deixou o príncipe muito surpreso. Ele conseguiu finalmente ver a jovem, dona da voz mais linda de todas. Também observou como Rapunzel deixou seus longos cabelos caírem pela janela e como a bruxa conseguiu subir através deles. No outro dia, ao anoitecer, o príncipe foi para a torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Ela deixou seus cabelos descerem e o príncipe subiu. Quando ela viu que foi um homem que subiu em seu quarto e não a bruxa, ficou muito assustada. Mas o príncipe começou a falar calmamente sobre como o canto de Rapunzel entrou no seu coração e como ele não conseguia ter paz enquanto não a visse por perto. Rapunzel esqueceu todo o medo quando o príncipe perguntou se ela gostaria de se casar com ele. Ela pensou para si mesma que ele era um jovem muito bonito e que ela gostou muito mais dele do que da bruxa. Então Rapunzel pegou na e aceitou sair da torre com ele. Disse: Quero muito ir com você, mas eu não tenho como sair daqui. Cada vez que você vier, traga um pedaço de corda que eu farei uma escada. Quando ela estiver pronta, descerei da torre e você poderá me levar embora no seu cavalo. Depois concordaram que ele deveria ir todas as noites, já que a bruxa costumava aparecer durante o dia. A bruxa não sabia de nada disso até que um dia Rapunzel: Como é possível você subir aqui tão devagar enquanto o príncipe sobe num instante? O que foi isso que eu escutei, Rapunzel? Eu achei que eu tinha escondido você do mundo e você me traiu. Com muita raiva, a bruxa cortou os cabelos de Rapunzel e a levou embora para um lugar muito distante, onde foi deixado para viver seus dias na miséria. Na mesma noite, o príncipe chegou até a torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Mas dessa vez ele deu de cara com a bruxa. Ao invés de ver a sua amada, ele viu a terrível bruxa, que disse: Você nunca mais verá a Rapunzel novamente. Ela disse. Palavras, a bruxa empurrou o príncipe do alto da torre. Ele caiu em cima de espinhos e ficou cego. O príncipe cego andou pela floresta por longos e longos dias, até que um dia ele ouviu a doce voz de sua querida Rapunzel. O príncipe não sabia onde havia de vir essa voz. Porém, ele tinha certeza de que o que ele estava escutando era a voz de sua amada Rapunzel. Ele seguiu a voz até chegar à sua querida Rapunzel. Ela segurava uma vasilha de água quando o viu. E ela caiu nos braços do príncipe. Rapunzel gritou de alegria por estarem juntos novamente. Uma gota de lágrima da Rapunzel caiu no rosto do príncipe e naquele momento aconteceu um milagre. O príncipe voltou a enxergar. O que aconteceu com seus cabelos? Ele perguntou enquanto tocava neles. Mas antes mesmo que Rapunzel pudesse responder, outro milagre aconteceu. Os seus cabelos voltaram a crescer e estavam longos e brilhantes como sempre foram. O príncipe levou então Rapunzel para o seu reino, onde eles foram recebidos com grande alegria e viveram felizes para sempre. Crianças, agora que nós ouvimos a história da Rapunzel, nós vamos fazer um desenho bem legal da história, atividade. Vão fazer o desenho da história, o que mais gostaram, e podem realizar uma pintura, tá certo? Aguardo a atividade de vocês.